Louis Noguet chegou no Brasil em 1902, eu sempre fiquei na dúvida entre 2 ou 4, se a pesquisa estiver correta, é 1902. E ele veio com uma bolsa, né, esse francês, com uma bolsa do governo da França, para passar um tempo no Brasil. A França, notadamente, uma expertise agrícola, como tem até hoje, muito grande. E o Louis Noguet era um técnico agrícola. Esse técnico agrícola que teria conhecido o método de fabricação do leite condensado na Europa, que já era amplamente disseminado, mas que veio para o município de Araras, para o interior de São Paulo, né, dar 170 quilômetros da capital. Araras, à época, né, no começo do século XX, era um município cafeeiro. As pesquisas indicam, né, os trabalhos mais clássicos, do Sérgio Millier, né, roteiro do café no Brasil, mas eles vão indicar que Araras já estava num ciclo de estabilização, mas mais para queda, né, da produção cafeeira. Os cafezais aqui já tinham em torno de 50 anos, mas era um município cuja renda vinha havia grandes fazendeiros e havia um desejo de aprimoramento da cafeicultura, não só daqui, mas de outras cidades da região, e a ideia de criar núcleos agrícolas e escolas agrícolas para melhorar a mão de obra, né? E o Louis Noguet veio nesse esforço. Ele veio como um professor para trabalhar na recém-criada Escola de Trabalhadores Rurais Senador Lacerda Franco, no município de Araras, em parte financiado pelo governo da França, e vai receber também uma dotação por parte da municipalidade, da prefeitura. As prefeituras, naquela época, assim como se debate até hoje em dia, mas naquela época havia uma escassez de vagas no ensino, que é o ensino básico hoje em dia, né? O infantil e fundamental. E já era comum, já era praxe à época que houvesse nos orçamentos municipais parte deles sendo deslocados para pagamento de unidades privadas, né, de ensino, escolas particulares, muitas delas inclusive organizadas por imigrantes alemães e outros, mas para ter vagas, né? E essa Escola de Trabalhadores Rurais, ela recebeu subvenção por parte da prefeitura local e o Louis Noguet foi trabalhar nela. Então ele a princípio é um francês que conhece o método do leite condensado, mas que vem para ser meramente um professor, sendo ele o técnico agrícola vindo da França para o Brasil. Mas em 1909, entre 1908 e 1909, os jornais locais reportam isso, né? A Tribuna do Povo, que é o principal jornal de Araras, e já era o jornal do final do século XIX e retrata bem os diálogos. Ele entra em contato com fazendeiros locais. A cidade tinha, né, vários fazendeiros, a Baronesa de Arari, outros, família Lacerda Soares, todos vinculados à grande parentela da família Lacerda Franco, cuja matriarca era a Baronesa de Arari. Esses grandes fazendeiros da região, vários deles exportadores de café, eles passavam por um momento de alta acumulação, né? Quer dizer, se você pegar o que é 1908, 1909, é após o plano de valorização do café de 1916, né? O convênio de Taubaté. E os preços do café voltaram a subir em 1908, 9, 10, 11, 12. Então é um ciclo de alta. Esse ciclo de alta, né? E aí os trabalhos, né? O João Manuel Cardoso de Mello, Wilson Cano, ali no Instituto de Economia da Unicamp, eles vão dizer, olha, essa acumulação no centro da cafeicultura permitia, em algumas conjunturas, que esse capital se espraiasse para as partes vinculadas ao complexo cafeeiro, fosse bancos, ferrovia, comércio, importação e exportação e a indústria. E é nesse afã aí que o Louis Noguet, né, que é o grande organizador do ponto de vista da direção técnica, se junta aos fazendeiros que vão financiar esse empreendimento dele e criam em 1909, na cidade de Araras, a Companhia Ararense de Leiteria, que tem lá no seu contrato inicial, a finalidade é produção e venda de leite condensado, gelo e outros produtos. Então, a ideia aqui foi pegar a produção local de leite, mais a produção de fazendas da região, ou até um pouco mais distante, se aproveitando da logística permitida pela Companhia Ararense de Leiteria. Uma vez que a Companhia Ararense de Leiteria tinha suas instalações ao lado do ramal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então, ela podia tanto receber o leite das localidades vizinhas e das fazendas vizinhas, quanto escoar a sua produção para o grande mercado paulista, dado que a Companhia Paulista, os trilhos da Companhia Paulista, né, passavam ali por Cordeirópolis, seguiam adiante e vinculavam até o mercado da capital. Então, era uma localização estratégica extremamente fundamental, angariou os principais capitalistas de Araras e da região, notadamente
membros da família Souza Queiroz foram, né, acionistas. Não era uma companhia de capital aberto, né? Não era uma SA, uma sociedade, não negociava ações em bolsa. Era uma empresa, uma sociedade comandita, que se chamava à época, né? E que tinha o seu núcleo lá de 10 a 15 acionistas, mas grandes capitalistas locais que organizaram a partir da direção técnica. Quer dizer, era um indivíduo que conhecia o processo e foi o grande diretor técnico da empresa, responsável pela montagem das instalações, que era o Louis Noguet, o francês, e os outros eram financiadores do empreendimento. O principal dele era o João de Lacerda Soares, que era junto do Louis Noguet, os dois que tinham o maior número de ações da empresa. Então era uma empresa que, ao mesmo tempo, era uma opção importante de investimento e de alocação do capital para fazendeiros enriquecidos, e para o Louis Noguet era a possibilidade dele ir além de ser um docente lá na escola de trabalhadores rurais na Serra da Franca. Então, a empresa vem e ela começa a produzir, a ter o leite condensado. Tem até anúncio, né, no Jornal Estado de São Paulo, da Companhia Aranense de Leiteria. Ela copiava rótulos e tentava imitar o rótulo do leite condensado da Nestlé, mas não era só ela que fazia isso. Se você pegar, né, tem um livro muito famoso, inclusive, que é A Industrialização de São Paulo, o livro do estadunidense Warren Jim, ele vai citar que várias empresas copiavam rótulos de produtos estrangeiros para tentar ampliar o seu consumo e fazer com que, através da imitação, né, ela pudesse ter um consumo mais disseminado entre, inclusive, membros que vinham da Europa. Então, né, a leiteria fez isso também. E aí casou, né, daquele momento, ser interessante, porque, como eu mencionei, havia uma acumulação grande por parte do núcleo cafeicultor, então tinha muito dinheiro, né, sobrando e precisando ser alocado, e aí você vai dizer, as opções de investimento também não eram das mais diversas na economia brasileira. Sim. A pólice da dívida pública, eventualmente investimento em ferrovia, mas esses caras já tinham investimento em ferrovias, então acabava é muito comum que você encontrasse naquela época várias empresas e firmas industriais cujos acionistas fossem fazendeiros. Geralmente o diretor técnico era um estrangeiro que conhecia o processo, mas os restantes acionistas eram fazendeiros que queriam investir e diversificar os seus capitais. Era uma questão também para esses fazendeiros, de diversificação do seu investimento, né? Sim, eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque focar só no café, não sei se isso repercutiu para esses grandes fazendeiros, essa diversificação da sua fortuna, né? Porque depois, em 29, vem a crise de 29, né? E muitos faliram porque só focaram no café, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver também, né? Desculpa o meu comentário.